A gente vai continuar falando sobre Yom Kippur e eu vou compartilhar com vocês o trecho de um livro extremamente importante, sobre o qual eu já falei muitas vezes nas transmissões, principalmente no primeiro ano das transmissões da Sinagoga Sem Fronteiras, que se chama Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim é a Senda dos Justos, é um clássico que foi escrito pelo rabino Moshe Chaim Luzzatto, um rabino italiano que dizem que o mestre dele era o profeta Elias. Só uma curiosidade importante, bem importante, porque eu quero que vocês compreendam não somente conteúdos, mas dinâmicas. Hoje, no pré-lançamento do livro, a gente falou bastante sobre dinâmicas. Dinâmicas sociais, políticas, que muitas vezes fazem, que se forem esclarecidas, fazem com que as pessoas possam ter uma boa direção na vida, e se não forem esclarecidas, elas não terão uma boa direção na vida. Rabino Moshe Chaim Luzzatto, que hoje é uma unanimidade no mundo judaico, foi perseguido. Foi perseguido pelos seus pares, rabinos. Ele foi perseguido, talvez até mesmo por heresia, para vocês terem ideia. Hoje, não tem uma yeshiva séria que não tenha alguns livros dele. Não existe. Hoje, não tem uma sinagoga séria que não tenha os livros dele. Isso aconteceu com o rabino Moshe Chaim Luzzatto. Por quê? Vejam que coisa interessante isso. Ele era místico. Mas, naquela época, o misticismo estava sob suspeita no mundo judaico. Sob forte suspeita. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer assim. Aqui está o livro dele. E vamos colocar aqui. Eu queria ver... Pronto, aqui. O ano que ele nasceu. E talvez eu possa explicar. Olha aqui. Moisés Chaim Luzzatto, em hebraico Moshe Chaim Luzzatto, ele nasceu em Pádua e morreu em Acre é Aco, em Israel. Ele nasceu em 1707 e morreu em 1747, com 40 anos apenas. Marca que esse homem deixou. Foi um cabalista, escritor de obras éticas, retórico, lógico e um dos fundadores da poesia hebraica moderna. Vamos ver por que ele teve oposição. Aqui, pronto, é onde eu queria chegar. É onde eu imaginei que chegaríamos. Enquanto os seguidores da Kabbalah se alegravam em seu novo discípulo, seus oponentes, que não haviam esquecido os problemas causados pelo Shabbatai Tzvi, começaram a se opor a ele. Pronto, Shabbatai Tzvi, é isso que eu queria saber. Quem aqui sabe quem foi Shabbatai Tzvi? Shabbatai Tzvi foi um falso messias. E essa história é seríssima. Seríssima história de Shabbatai Tzvi. É uma história sonegada hoje em dia nas sinagogas e nas yeshivot, justamente porque ela traz elementos muito importantes que revelam o quanto que o ser humano é frágil, o quanto que, inclusive, as comunidades judaicas são frágeis, e, inclusive, como grandíssimos rabinos podem errar de forma medonha, de modo coletivo. Shabbatai Tzvi foi um homem que lá por 1666, eu acho, justo 666. Ele foi um homem que mexeu com, se eu falar meio mundo judaico, eu estarei sendo muito humilde na minha fala, muito mais do que meio mundo judaico. Ele mexeu com a grandíssima maioria dos judeus, trazendo a boa nova de que o Messias tinha chegado
E ele era o próprio Messias. O mundo judaico, então, se dividiu basicamente em dois. Você tinha os crentes e você tinha os que negavam. Então, quem não acreditava no Shabbatai Tzvi era basicamente chamado de quase de herege. E aquele homem, com certeza, era bastante carismático, com certeza a presença dele era muito forte. Gente, vocês estão me ouvindo? Que para mim a câmera de vocês está muito fraca. Ah, tá bom, obrigado. A presença dele era bastante forte, ele devia ter uma presença imponente. Ele era um homem que provavelmente tinha uma memória também fabulosa e era bastante convincente. E esses elementos bastam para convencer a grande maioria das pessoas. Muito triste isso. E a gente vê isso hoje em dia de forma muito fácil. Muitíssimas pessoas sendo convencidas por rabinos, pastores, políticos, que trazem mentiras em palavras muito bem elaboradas. Infelizmente, a grande maioria das pessoas é presa fácil. Muito bem. Aquele homem, com o passar do tempo, hoje em dia, os especialistas dizem que ele tinha transtorno bipolar, que ele era maníaco depressivo. E ele tinha altos e baixos que eram explicados pelos assessores dele como assédio de forças espirituais. Ele estava sendo assediado por forças espirituais. E não é. Ele simplesmente estava tendo problemas psiquiátricos. E quando ele tinha os picos de euforia, então diziam que ele estava tendo uma iluminação espiritual, etc. E tal. E assim ele foi, a sua figura foi levada para o Oriente Médio, para a Europa. Muitos judeus venderam os seus negócios, muitos judeus pararam de trabalhar, muitos judeus começaram a viver em penitência, porque falaram, Mashiach chegou. Ele começou a fazer coisas muito absurdas, muito absurdas. Ele começou, por exemplo, teve um dia que ele casou com a Torá. Casou com a Torá. Deu um anel para a Torá, tiveram duas testemunhas, fez uma roupa, um palio nupcial, e ele se casou com a Torá. E a comunidade ali, uau, achando o máximo. Aplaudindo. Grandíssimos rabinos, prestem bem atenção, grandíssimos rabinos também. Por isso que essa história é ocultada. Porque senão as pessoas descobrem que grandíssimos rabinos podem errar muito feio também, coletivamente. Shabbatai Tzvi, um certo dia, ele comeu porco na frente da comunidade. Ele falou que na era do Mashiach, o porco seria permitido, então ele falou e comeu porco. E começou a pronunciar o tetragrama sagrado de uma forma aberta. Psicótico, completamente psicótico. Mas esse psicótico convenceu grandíssimos rabinos. Um belo dia, o sultão da Turquia falou, bom, ele ouviu dizer que o Mashiach iria recobrar o reino para eles, e naquela época o território da Terra Santa estava sob o domínio da Turquia, do Império Turco. Então ele falou, bom, então quer dizer que ele vai me matar. Quer dizer que ele vai conquistar o território de mim. Então o que fez o rei da Turquia, o imperador, o sultão? Ele pegou Shabbatai Tzvi, ele prendeu Shabbatai Tzvi no seu castelo. De início, vejam que interessante, de início, ele deu honra para o Shabbatai Tzvi. Ele prendeu ele numa prisão com banheira jacuzzi, com ar-condicionado, com papel de parede, tudo bonitinho, com comida gostosa, e permitiu ao Shabbatai Tzvi receber pessoas para se aconselharem com ele, para abençoar e tudo mais. E aí no começo isso foi ainda, falaram, olha, tá vendo só? Ele está conquistando o coração do sultão. Aí chegou um dia que o sultão chegou para ele e falou, você é o Messias mesmo? Ele falou, só. Ele falou, tá bom então. Então vamos fazer uma coisa. Eu vou te converter ao Islã. Ou eu vou cortar sua cabeça, ou vou cortar sua cabeça, vou te decapitar, ou você vai se converter ao Islã. Então, se você for o Messias mesmo, eu acho que você vai ter a disposição, a força para não ter a cabeça decapitada. Qual foi a resposta do Shabbatai Tzvi?
se converteu ao Islã. O Mashiach, multidões, virou muçulmano. Ele foi mandado acho que para a Sibéria, não lembro exatamente, e vários dos assessores dele iam, conversavam com ele, e ele tinha um jovem que chamava Natan, o Natan de Gaza. É tão atual isso, realmente, é tão atual, tão atual. Um imbecil. O que aquele imbecil sabia? Ele sabia enganar as pessoas. Ficava falando de Kabbalah, então ele pegava conceitos cabalísticos, pegava o nome da pessoa, via o valor numérico, blá, 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 enrolava todo mundo, e todo mundo acreditava nele. Muita gente acreditava nele. Ele era o profeta, ele tinha 20 anos. Como as pessoas são descuidadas, 20 anos. E assim, no final das contas, eu imagino que os judeus devam ter se matado ali de depressão, muitos caíram numa depressão profunda, perderam a fé, outros voltaram para o que eram antes. E depois alguns dos seguidores do Shabbatai Tzvi tiveram a brilhante ideia de justificar as ações dele. O Natan de Gaza, um cabalista, justificou as ações dele. Ele falou assim, não, é verdade, é verdade, sempre tem na verdade. Quando alguém fala na verdade, desconfia. Desconfia, porque a verdade é clara, não vai falar na verdade. E o que aconteceu? Falando na verdade, o Mashiach, ele virou muçulmano porque ele tem que ir lá no fundo do poço. Porque lá ele vai converter os muçulmanos também. Então, qual o próximo passo? Vamos virar muçulmanos também. E aí ele teve não sei quantos, que foram e viraram muçulmanos, judeus. Aí fizeram uma seita que eles diziam que eles tinham que virar muçulmanos e negar o islamismo. Virar cristão e negar o cristianismo. E a coisa se alastrou e virou uma seita depois que ele morreu. Essa seita continuou durante muito tempo. Dizem que Ataturk, o pai dos turcos, eu não sei de onde que vem, se isso é uma coisa da oposição ou não, que é o responsável pela Revolução Turca, laicista, que trouxe mais laicismo e modernidade para a Turquia, que ele era dessa seita. Eu ouvi dizer isso, Ataturk. Tem um painel enorme lá numa praça central com a figura dele. Enfim. Eu acabei entrando muito em história, meu Deus do céu. Fiquei meia hora nessa história, me desculpem. Mas é porque eu queria mostrar para vocês qual que era o medo que tinha na época do Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Ele viveu talvez cerca de 40, 50 anos depois do Shabbatai Tzvi, eu não sei. Mas a influência do sabetaísmo foi tão forte, que durante muito tempo, qualquer pessoa que abria a boca para falar de Kabbalah era perseguido. E por quê? Tem uma coisa óbvia. Kabbalah é uma coisa tão elástica. Pegar um valor numérico, somar uma letra, multiplicar por 2, fazer um malabarismo, etc. e tal. É tão elástico. E as pessoas são tão ingênuas e desculpem, tão parvos muitas vezes. Desculpem, eu preciso... tão bobos às vezes, que são presas muito fáceis. Então, por isso a questão da Kabbalah acabou sendo um tabu. Não é porque fica louco, não é porque tem muita gente doida, de cabeça pequena, que não entende nada de nada, que enrola um monte de gente. Aí a pessoa fala, mas eu não entendi o que você falou, não é Kabbalah. E aí cai. Rabbi Chaim Moshe Luzzatto era um místico e ele foi perseguido por conta disso. Ele teve que fugir do país dele, etc, etc, etc. O interessante, o que eu acho muito lindo, é que no final das contas, as obras dele, a obra principal dele que mais perdurou, é justamente uma obra que fala de ética. E nessa obra que fala de ética, é o que eu acredito em relação a tudo que tem no judaísmo, ele fala assim, se você quiser chegar até o poder de ressuscitar um morto ou de ser ressuscitado, se você quiser chegar até a profecia, até o dom da profecia, etc, 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 ele fala todo o caminho ético que você tem que trilhar para chegar ali. Só. Ético,
gerenciamento dos seus atributos, neutralização dos atributos negativos, e é isso. E no fim ele chega na iluminação, aquilo que Isaías 56 fala em um capítulo. Mas eu quero trazer um trecho do livro dele, que a gente tinha que aprender de cor na Yeshiva. Ele fala aqui o seguinte: muito importante, para mim, época de Yom Kippur, isso aqui é essencial. Yesod ha-Hassidut. Hassidut não significa o movimento racídico, significa devoção. Devoção significa uma pessoa ser devota. O que é ser devoto? Já falamos sobre isso. Ser devoto não é ficar rezando o dia inteiro, isso é ser rezador. Ser devoto é fazer aquilo que você faz em plenitude. Em plenitude. Ok? Hesed, muito bem, Mona Lisa. Hesed vem de bondade, vem de afeto, mas aqui o sentido é devoção. Ok? Então vamos lá. Ele diz: qual é a base para a devoção? É só da Hassidut, a base para a devoção. Você quer ser devoto? Ou você quer ficar vivendo mais ou menos? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você quer ser devoto ou você quer mais ou menos? Mais ou menos tem a religião, tem Deus, tem o futebol, tem a minha família, tem o meu trabalho, tem o meu lazer, tem... A pessoa não tem foco. É como se fosse um malabarista. Cada hora ele está com uma bolinha na mão. Você quer ter foco? Então o que ele fala? Husheit barer, para que a pessoa tenha base para ser um Hassid, um devoto, ele precisa esclarecer, veitamet, e verificar qual é o seu dever no seu mundo. Primeira coisa, você quer ser devoto? Você precisa. Duas palavras ele fala. Usheit barer, precisa esclarecer, precisa verificar qual é a sua obrigação, o seu dever no mundo. Ponto final. Aí vem a grande questão. Para que a gente está aqui? Que é o que a gente falou hoje também. Para que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Essa é a grande questão. Se está claro para a gente o que a gente está fazendo aqui, a gente consegue, então, traçar um plano a respeito de quais devem ser as nossas metas, aonde a gente quer chegar, e a gente vai ter bastante foco naquilo, e a gente vai trabalhar para aquilo, e a gente vai crescer, e a gente vai se desenvolver, e a gente vai estar sempre pleno, porque a gente vai estar no caminho. Ah, cair, não tem problema cair levanta. Agora, se a gente não tem clareza a respeito do porquê que eu estou aqui, para que eu estou aqui, para que eu acordo, para que eu durmo, para que eu como, então a gente nunca vai ter plenitude naquilo que a gente está fazendo. E quando a gente fala de Teshuvah, quando a gente fala de Yom Kippur, quando a gente fala de fazermos um balanço, a gente precisa obrigatoriamente ter referências. Quais são as referências? Eu estou chateado porque eu não estou conseguindo ver direito o sinal. Será que para cá é um pouco mais fraco, para lá um pouco melhor? Não sei o que é. Bom, enfim, eu gosto de ver quando vocês estão mais... Eu estou vendo todo mundo em câmera lenta. Vou continuar aqui a leitura dele. Então, além da pessoa ter que esclarecer e verificar qual é o seu dever no mundo, então ele deve esclarecer o lemat sarich sheyasim mabato
A pessoa deve esclarecer para onde ele vai direcionar o seu foco, o seu foco, o magamató e suas aspirações em tudo o que ele faz todos os dias de sua vida. Verine e eis o que nos ensinaram Rachameno, nossos sábios de bendita memória. O que eles ensinaram? Shehadam, que o ser humano Lonivra não foi criado a não ser para ter prazer em Deus e para se regozijar no brilho de sua presença. Que esse é o prazer verdadeiro e o grande regozijo, maior do que todos os prazeres que podem existir. Mas o lugar para desfrutar desse prazer é o mundo vindouro. Pois ele foi criado com o preparo necessário para isso, para o ser humano poder desfrutar do prazer da presença divina. Porém, a derech, o caminho, que dele é a guia o caminho para que a gente chegue a esse objetivo, só tem um caminho para chegar ao objetivo, a plenitude no mundo vindouro. Hu ze aulam, é esse mundo físico aqui. Isso está relacionado com aquilo que disseram nossos sábios na Mishnah de Pirkei Avot, capítulo 4, 16. Mishnah 16. Aulam azeh, esse mundo, dome lifrosdor bifne aulam abba. Esse mundo se assemelha a um corredor perante o mundo vindouro. Não dá para chegar no mundo vindouro, não dá para chegar na plenitude espiritual, a não ser através desse mundo aqui. E os meios que fazem o ser humano chegar nesse objetivo são os mandamentos que o Eterno nos comandou. Agora tem uma coisa importante. Uma como asiata mitzvot, o rak haolam hazeh. Mas o lugar de cumprir os mandamentos é somente nesse mundo. Não dá para cumprir mandamento no outro mundo. No outro mundo não tem necessidade para você pedir. Não tem falta para que você tenha que pedir. No outro mundo não tem pai e mãe para você honrar. No outro mundo não tem vontade de roubar para você cumprir o preceito de não roubar. No outro mundo não tem ira, raiva, para que você aprenda a conter a ira e a raiva. Não tem nada disso. No outro mundo não tem medo para você desenvolver a fé. No outro mundo não tem perigo para você desenvolver a coragem. No outro mundo não tem injustiça para você desenvolver a justiça. Olha que coisa mais maravilhosa é isso. Alken, por isso, Hussam ha'adam beze ha'olam. Por isso o homem foi colocado nesse mundo, que deixa lhe de aimtsaim a ele, que através desses meios que são apresentados para o homem aqui, ele possa chegar no lugar que foi preparado para ele. Shehu ha'olam haba, que é o mundo vindouro. Lirvot sham betov asher kanalo alidem tsaim ele. Para aproveitar ali do bem que ele adquiriu, que o homem adquiriu por meio desses meios. Veu Shamru, isso é o que nossos sábios disseram no Talmud, Tratado Eruvin 22a. Hayom la'asotam, hoje fazemos. E amanhã receberemos a recompensa. Hoje fazemos as mitzvot e amanhã recebemos a recompensa. E quando você prestar atenção, você verá que a verdadeira plenitude é somente a devekut, o apego nele, em Deus bendito seja. E isso é o que o rei Davi dizia no Salmo 73, 28, Vani kirvat Elohim lito. E para mim, a proximidade com Deus é o bem. E Davi tinha comida, tinha mulheres, tinha fama, tinha luxo. O que ele fala no Salmo 73? Vani
Kirvat Elohim li tov. Para mim, de verdade, no fim, a proximidade com Deus, esse é o bem. Veomer, que mais o rei Davi falava, no Salmo 27, 4. Uma coisa é o pedir de Deus. Ele pediu muita coisa. Mas ele fala, tem uma coisa que eu pedi, uma coisa que eu pedi de Deus. Isso realmente eu pedi. Shivti bevet Adonai kol yemei hayai. Eu pedi que eu possa sentar na casa de Deus toda a minha vida. Kirak zeu atov. Porque isso, somente isso é o bem. E tudo. Isso aqui é o Mesilat Yesharim, minha gente. Isso aqui é livro de cabeceira de Yeshiva. E tudo fora isso, que as pessoas pensam que é o bem, eno ela hevel, isso não é senão vanidade, vexav, isso é à toa. Agora, para que a pessoa consiga merecer isso, é adequado que primeiro a pessoa trabalhe, se esforce para adquirir essa situação. Como? Através dos atos, cuja consequência é essa situação de apego ao eterno. Como é que vocês estão? Se é que eu vou conseguir ver. Eu vou fazer um teste. Eu vou mudar o computador de lugar. Não. Talvez. Tem razão. Verdade. O principal é o... Tá bom. Traz aqui, por favor. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Se ficar melhor, eu fico feliz, porque eu gosto de interagir com vocês. Tá bom, obrigado. Não sei, mas eu vou sentar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Os salmos que ele falou foi o Salmo 73, versículo 28, e o Salmo 27, 27, versículo 4. Vehine, eis, Samo Kadosh Baruch Hu La'adam, Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele, colocou o homem no lugar onde Rabim bo amarchikim otom mimenu itbarach, no lugar onde existem vários fatores que afastam o homem de Deus. Por que Deus colocou o homem justo no lugar onde existem vários fatores que afastam o homem de Deus? E ele diz, e esses são os desejos materiais, que se uma pessoa se deixar puxar por esses desejos materiais, ele se afasta de Deus. E ele acaba se afastando do verdadeiro bem. E ele diz, ele continua dizendo, eis então que o homem é colocado, na verdade, Behemet, aqui Behemet, na verdade, Betor Amilchama Hazaká, dentro de uma guerra forte. Que Kol Inyanei Haolam, porque todos os assuntos do mundo, Ben Tov, Ben Lerá, sejam os bons ou maus, Hine Hem Nisionot Ladam, são testes para o homem. Todos os assuntos, quando ele fala teste, ele quer dizer, são assuntos que têm como potencial a superação. E a superação é o que vai levar o homem para a conquista do crescimento. E, portanto, o merecimento. E é para isso que o Eterno colocou o homem no mundo, que tem obstáculos. Os obstáculos são para o bem. Ha'oni mitzad echad. A pobreza, por um lado. Então ser rico não é teste. É claro que é teste. Ve'osher é a riqueza, mitzad echad. A riqueza também é teste. Como disse o rei Salomão,
em Provérbios 30, versículo 9. Pen esba vekihashti veamarti mi Adonai. Talvez eu me saciei. O rei Salomão diz, talvez um dia eu fique saciado. E eu acabe contrariando e dizendo quem é Deus. Quem é Deus? Eu não preciso de Deus. O ben evaresh, ou talvez eu me empobreça tanto e eu a saia roubando. Quer dizer, os dois lados são testes. A shalva mitzad ehad, o sossego por um lado é teste. Vê a isurim, o sofrimento, os mitzad ehad por outro lado também são. Ad shenimtzet hamilchama, até que a guerra, essa luta que o ser humano tem que travar, vai estar panim ve'ahor, vai estar na frente dele e atrás dele. Toda hora, as situações, às vezes a pessoa fala, eu sou rico, eu sou pobre, se eu fosse rico eu não teria teste nenhum, eu ganharia dinheiro e eu ia ficar estudando o dia inteiro, e não é verdade. A pessoa acaba negando Deus, fala, só procuro Deus quando eu estou com necessidade. Às vezes a pessoa é rica e fala, se eu fosse pobre, eu seria mais humilde e eu procuraria Deus, mas e não é. Todas as situações, elas apresentam para a gente desafios e, portanto, possibilidades de que a gente faça a escolha correta. E é na escolha correta que está o desafio. Veim ele ben hai, mas se a pessoa for valente, valorosa, e vencer a guerra de todos os lados, adam shalem, esse vai ser o homem pleno, ou a mulher plena, asher iskelei dabek beboró, que vai ter o mérito de se apegar ao seu Criador, e essa pessoa vai sair desse corredor. Esse mundo físico é apenas um corredor. Vikanes batraklim, de modo a entrar dentro do palácio, Leor Beor Haim, no palácio da luz da vida. O que fia shiur asher kavash titzro vetavotav, e de acordo com a medida, de forma proporcional a quanto ele conseguir dominar os seus instintos e os seus desejos e se afastar daquilo que afasta ele do bem e conseguir se apegar ao bem, de acordo com essa proporção, ele conseguirá se apegar ao Eterno e se alegrará no Eterno. Querem que continue? Continua? Sim? Vem ta'amik. Isso aqui é a nata do Mussar. Isso aí a gente estuda na Yeshiva. Também. Não muito, para falar a verdade. Mas deveria. Essa é a verdade. Deveria. Vem ta'amik od ba'inyan. E se você se aproximar mais ainda no assunto, você vai ver que a olam, que o mundo, nivra le'shimush adam, foi criado para o homem, foi criado para o uso do homem. Omnam, porém, e neomed beshikul gadol, o homem está toda hora num grande cálculo, toda hora ele tem que estar calculando. Pois se o homem for puxado pelo mundo físico e se afastar do seu Criador, ele se estraga. Estraga o mundo com ele. Por outro lado, se ele conseguir dominar a si mesmo, ele conseguir então assim se apegar ao seu Criador e fizer um uso do mundo somente para que seja suporte para ele servir o seu Criador, a pessoa se eleva. E o mundo se eleva junto com a pessoa. Pois eis que é uma grande elevação para as criaturas, para todas as criaturas, servirem para o homem pleno e santificado na santidade do Eterno. E isso tem a ver com o que disseram nossos sábios de bendita memória, em relação à luz que o Eterno ocultou para os justos. Eles dizem o seguinte no Talmud Hagigah 12a. Kevan shera or shegenazol tzadikim samach.
já que o Eterno viu, quando ele viu a luz, que ele deixou preparada, separada para os justos, ele se alegrou. E está dito em Provérbios 13:9, Or tzadikim ismach, a luz dos justos alegrará. E etc. E ele traz aqui um Midrash que diz que no assunto das pedras que Jacó pegou para colocar na cabeça dele, para deitar em cima das pedras, primeiro está escrito que ele pegou as pedras, e depois está escrito a pedra. Então, diz o Rabino Yitzhak, Melamed, daqui a gente aprende, que todas as pedras se juntaram e cada uma dizia, o tzadik, o justo, vai colocar a cabeça dele em cima de mim. É uma metáfora isso. É para dizer que até as pedras desse mundo, elas querem servir o tzadik. Isso tudo para dizer o quê? Que o ser humano, quando o ser humano se eleva, quando o ser humano compreende que esse mundo, que todas as dificuldades desse mundo, que a doença, que a pobreza, que a riqueza. Sabe, tem gente aqui entre nós que já passou por tudo. Já passou pela riqueza, que já passou pela dificuldade, que já passou pela bênção física, pela beleza, que já passou pela doença. Tem muita gente assim. E se essas pessoas tivessem essa perspectiva em outro momento, com certeza absoluta, teriam passado de uma forma muito mais edificante, mais serena pelos desafios. Hoje, graças a Deus, tem esses ensinamentos. Agora, terminando, daqui a pouquinho a gente tem que terminar, o grande foco desse texto que eu quis trazer para vocês foi o começo. יסוד החסידות ושורש העבודת ממה הוא שיתברר ויתאמת אצל אדם מה חובתו בעולמו. A base da devoção, em primeiro lugar, a base da devoção é a gente esclarecer para que eu estou aqui. Eu não estou aqui para torcer para time de futebol, eu não estou aqui para ficar bonitão, eu não estou aqui para ficar rico, eu não estou aqui para ficar famoso, eu não estou aqui para nada disso. Eu estou aqui realmente para conseguir me utilizar dessa realidade física, de todas as dificuldades, como instrumentos para afirmar o meu desejo de me apegar à fonte da vida. O meu desejo não de me apegar de forma particular, porque aí eu já estaria indo contra a fonte da vida, mas o meu desejo de coletivamente, com minha esposa, com meus filhos, com meus pais, minhas irmãs, com minha comunidade, com todos esses irmãos que estão aqui, com todo o mundo, com toda a criação, com os gatos, com os cachorros, com as árvores, poder me apegar ao Todo-Poderoso, a fonte de tudo, através da gratidão, através da contemplação, através do amor, eu ia repetir tudo de novo, da gratidão, da contemplação, do amor, da gratidão, da contemplação, do amor. Yom Kippur, gente, tem todo o ritual. O ritual tem a sua importância, mas a gente não pode se esquecer. Teve um irmão aí que eu gostei muito. Às vezes as pessoas me mandam mensagem e acham que talvez eu, sei lá, eu não presto atenção, mas não é verdade. Teve o irmão de João Pessoa, o João Lassé. Não sei se ele está aqui na aula. Você está aqui, João? Que ele me falou uma coisa, eu achei muito legal. Ele me falou o seguinte, ele disse, Rabino, eu andei lendo sobre o Hassidismo. Você está aqui, João? Se você tiver, escreve aí mensagem. Ele falou, eu andei... Olha a mãe do Cício, que legal, que maravilha. Muita alegria. Ele falou, eu andei lendo sobre o Hassidismo e eu compreendi. Deixa eu aproveitar, já que eu vou citar alguém, deixa eu ler exatamente o que ele falou. Fiquei muito feliz com isso.
Eu vou aqui. Escreveu. Shalom. Estou lendo sobre Israel Baal Shem Tov. Baal Shem Tov foi o grande fundador do movimento racídico. Fundador. Ele não pensou em fundar nada. Ele simplesmente viveu, resgatou, né, fundar. Depois que falam que foi um movimento fundado, na verdade ele só viveu. Só, entre aspas. Estou lendo sobre Israel Baal Shem Tov. Tinha uma ideia equivocada do racidismo. A história dele lembra o movimento e o senhor. Desculpa se falei besteira. Eu respondi para ele. Eu falei para ele que várias vezes, inclusive lá em João Pessoa, onde é a comunidade dele, foi uma dessas vezes muito fortes, onde a gente estava tão que eu parei em Campina Grande também e eu comecei a falar do Baal Shem Tov, eu comecei a falar do Rav Nachman de Breslov, eu falei que eles estariam aqui hoje, e eu sei lá se eles já não estavam, se eles não estavam mesmo. Porque esse é o espírito verdadeiro da coisa. E ontem eu estava com um irmão, já que trincou a costela lá, caiu e machucou a costela, e a gente foi no hospital. O hospital em Genópolis é dia de encontrar a comunidade de São Paulo. A Jaque Baruch Hashem está melhor, vocês podem mandar suas mensagens para ela que ela vai ficar feliz com certeza. E esse estudo é para a Refuah Shlema dela. E aí eu estava lá sendo atendido, eu fui no posto de gasolina tomar um café e apareceu um rapaz do Rabado e veio me perguntar sobre a atuação, etc e tal. E uma hora ele falou assim, falou alguma coisa do Rebbe, e eu falei que eu tive um episódio interessante com o Rebbe de Lubavitch quando eu tinha uns 14 anos. Aí ele falou o seguinte, então você é Lubavitcher, você é Rabado. Eu respondi para ele, eu tenho muita coisa no Rabado que eu gosto e admiro. Outras coisas, eu tenho algumas divergências. Mas eu falei para ele, uma coisa você pode falar com certeza, eu sou Hassido. A nossa visão, a nossa atuação, eu não fui atrás do racidismo, nunca fui. Mas nós somos. É a mesma visão do Baal Shem Tov. Mesma visão do racidismo original. Eu não tenho muitas dúvidas que se o Baal Shem Tov aparecesse hoje, se é que ele não aparece em alma, eu acho que ele está nas nossas comunidades muito feliz com isso aqui. Ele, o Rav Nachman de Breslov e companhia. E só da Hassidut, a base da devoção, esse apego, é a reflexão. Yom Kippur é dia de reflexão, Rosh Hashanah é dia de reflexão, Shabbat é dia de reflexão, todo dia é dia de reflexão. Mas tem dias que são mais fortes a reflexão. Mas eu imploro para vocês, eu quero realmente deixar essa mensagem gravada no coração. Gravada. Odarabá, meu querido Pedro, de Rondônia. Como é lindo isso. A gente está do Rio Grande do Sul até Rondônia, Pará, Amazônia. Gente, que coisa linda. O ritual é importante. Mas o Baal Shem Tov, ele sempre colocou muito à frente do ritual o sentido, a reflexão, as emoções e principalmente as atitudes que o ritual deve ter como foco transformar. A gente está entrando em Yom Kippur. A gente precisa fazer uma lista clara. Eu digo cada um, faça uma lista. Aonde eu quero chegar, aonde eu preciso chegar. Onde eu preciso chegar, o Ramchal já falou, a gente acabou de ler, ele falou no apego ao eterno. Como é que eu me desapego das negativas, obsessivas, baixas desse mundo? Como é que eu me livro da ira? Como é que eu me livro do materialismo? Como é que eu me livro da soberba? Como é que eu me livro da preguiça? Como é que eu me livro do egoísmo? Como é que eu me livro da vingança? Como é que eu me livro? Como é que eu conquisto? Como é que eu me livro
da lascívia. Como é que eu conquisto as risulta, a agilidade? Como é que eu conquisto a prontidão? Como é que eu conquisto a disciplina? Como é que eu conquisto a frequência, a sequência? Como é que eu conquisto a gratidão, a reciprocidade? Como é que eu conquisto a contemplação? Como é que eu conquisto a sabedoria? Como é que eu desenvolvo o amor? Eu preciso tirar a palavra ruim da minha boca. Eu preciso tirar a fofoca da minha... Mas eu adoro fofocar, então odeie fofocar porque é ruim. Odeie fofocar porque é ruim. Como é que eu posso tirar a palavra suja da minha boca? Como é que eu posso ocupar mais a minha mente com sabedoria? Como é que eu posso tirar a palavra suja e colocar a palavra boa? Como é que eu posso tirar a fofoca e colocar um conselho? Meta, 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 meta. A gente tem que ter meta. Que a gente, esse Yom Kippur, e todos os dias, que a gente leve a ideia do Yom Kippur para todos os dias, mas que Yom Kippur a gente pegue o martelo e finque aqueles pregos de trem bem forte, como um marco da necessidade de transformarmos para melhor, de modo que a gente compreenda que todas as vontades erradas, que todas as dificuldades que a gente tem, na realidade, como disse Ramchal no livro dele, Mesilat Yesharim, que a gente compreenda que são instrumentos para a evolução. Cada vez que a gente, alguém falou bem, tirar o rancor, cada vez que a gente ver uma dificuldade na frente, que a gente pense que é como um peso na academia, a gente não olha para um peso na academia com raiva, a gente olha como um instrumento para o fortalecimento. Imagina uma pessoa olhar para um peso na academia e começar a xingar o peso. Não, eu só quero peso leve. Não, ninguém vai para a academia para isso. Todo mundo que vai para a academia vai. A pessoa vai, ele vai olhar a barra onde ele tem que levantar a perna. Ninguém vai olhar para a barra e xingar a barra porque ela está alta, ao contrário. É na mais alta que a pessoa vai colocar o pé para ter mais alongamento. E assim por diante. Assim é a vida. Assim é a vida. Eu preciso olhar para mim e falar qual é a minha melhor versão. Qual é a minha melhor versão? E mais do que isso, se a gente tiver generosidade, a gente vai aprender com a história linda, linda, linda de Jonas, que não é só qual é a minha melhor versão. É qual é a melhor versão do mundo. Às vezes o mundo é a minha família, por enquanto, é onde eu tenho influência, meus filhos, minha casa. Às vezes o mundo é a minha comunidade, o nosso movimento, o nosso país, a nossa cidade e o mundo. A grande meta é o mundo. Por isso que a história litúrgica final de Yom Kippur é a história de Nínive. E aquela resistência de Jonas, não, eu não vou, eles são de outro povo, não quero. E o Eterno fala, não, são todos minha criação. Mas para que a gente possa colocar o Shema Israel, as palavras do Eterno, nos umbrais do mundo, a gente tem que começar por levavecha, nosso coração. Então eu vou dar um conselho para vocês, que é um desejo meu, que cada um agora, quando terminar, não faça outra coisa. Pega um papel. Pega um papel, você vai anotar, vai colocar na sua bolsa, você vai colocar no seu bolso. Pega um papel. Coloca 3 atributos. Talvez algumas coisas que você quer neutralizar e outros que você quer alcançar. 3, 4 atributos. Escreve. Escreve esses 3, 4. Escreve mesmo. E guarda. Coloca no lugar que você vai levar isso amanhã. Depois de amanhã. Depois você vai lavar a calça, jogou, não tem problema. Escreve outra vez, no mesmo papel, a mesma coisa. E leva isso para 1 mês, 2 meses. E depois, se Deus quiser, você vai falar, uau, que coisa mais maravilhosa. E aí faz outro bilhetinho.
Tem gente que coloca bilhetinho no Muro das Lamentações, é um costume bonito. Vamos colocar o bilhetinho no nosso bolso, no nosso coração, para derrubar os nossos muros, para chegar na nossa essência. E vai ser lindo. E vai ser o melhor Yom Kippur da vida. E peguem esses 4 atributos e pensem neles. Yom Kippur também. Planos, como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? E cada um vai fazer o seu, na linguagem dos sábios, é tarbulot. Seus planos, as suas estratégias. Como é que eu consigo responder sem ira? Como é que eu consigo, talvez eu tenha que me retirar, talvez eu tenha que olhar o relógio 10 segundos. Muitos truques cada um pode ter. Fazer truques. Pensar antes da cena, como é que eu faço? Ah, talvez eu passo do lado daquele carrinho de cachorro quente. Me dá uma vontade de comer aquela linguiça. Ou talvez eu não vou mudar o caminho, vou fazer outro caminho. Talvez eu tenha dificuldade com bebida, então ao invés disso eu vou fazer outra coisa, para outro lugar, vou procurar outras companhias. Talvez eu vou evitar aquela conversa que eu sei que vai dar em fofoca. Todo mundo pode pensar antes. Igual uma pessoa que vai se preparar para uma luta, ele tem que saber como reagir a um soco frontal, a uma cotovelada, a uma facada. Da mesma forma, a gente tem que estar pronto para essa luta. E se preparar. Coloca 3, 4. 3, 4. E começa a pensar de todos os lados. Como que eu vou reagir? Como que eu posso fazer? Como que eu posso responder? E vai ser incrível quando as situações se apresentarem, de repente estaremos prontos para elas. E aí vai. Mais e mais e mais e mais e mais crescimento. E vai ser uma delícia. Vocês vão ver. A gente vai agradecer a Kadosh Baruch Hu por ter colocado esses sábios nas nossas vidas como Rabi Haim Moshe Lutzappo, de bendita e consagrada memória. Um grandíssimo abraço para todos. Que tenham um Yom Kippur maravilhoso. Se lembre, a gente pode, tem comunidades que tem o Marzor, tem comunidades que não tem. Gente, quem não tem no mínimo, faz as bênçãos da aurora de manhã, faz toda a reza da manhã, igual do Shabat. Só me dá, que eu vou ver como é que eu disponibilizo. Mas com certeza alguém tem na comunidade e etc. Tá? Mas eu vou ver como é que eu disponibilizo. A única diferença principal é a Amidá e a Parashá da Torá. A Parashá da Torá, quem não tem, vai fazer uma meditação, etc. Mas o foco é isso que a gente falou. Esse é o foco de Yom Kippur. O rito é importante, mas é um instrumento. O objetivo é esclarecer e verificar qual é a nossa meta no mundo e traçar planos para que a gente consiga chegar aos objetivos. Avaliar quem são os nossos homens, quem é nosso exército, quem é nosso exército. Os olhos, o ouvido, boca, o estômago, a mente, a coragem, o medo. O medo também faz parte do exército. Tem um covarde no exército, como é que eu faço com ele? Tem um valentão, tem o sábio, tem a calma, tem a ira, tem a esperança, tem a fé, tem a solidariedade, tem o amor. Quem é o nosso exército? Colocar em cima de um papel, abrir um papel em cima da mesa e mapear o território. Vamos para a vitória. Gratidão, meus queridos. Que estejamos já todos selados no livro da vida. E aguardo o povo de São Paulo e quem vier de fora também, se Deus quiser, depois de amanhã, terça-feira à noite e quarta-feira. Tá bom? Muita felicidade em estar com vocês. Muita, muita, muita. Muita gratidão. Ele pode chamar para Shoshana Mazal Bat Dora. Shalom. Toda rabá. Aí não dá para desligar tão rápido, deixa eu virar de página, para dar tchau para todo mundo. Do Oiapoque ao Chuí, que coisa mais linda. Shalom Uvrahá.